Então vamos dar início a mais um podcast do Secov Zona Sul. Secov Zona Sul é a entidade que representa as empresas que prestam serviço na área imobiliária em compra, venda, locação e administração de condomínios na Zona Sul do estado do Rio Grande do Sul. Temos gravado esses podcasts para compartilhar informações, conhecimentos, atualizações, sempre trazendo assuntos que são do interesse e com certeza podem agregar valor no seu dia a dia, no seu trabalho e também na sua vida. E hoje o nosso convidado aqui é o Vinícius Michalski, que está conosco, que é terapeuta, treinador comportamental. Vamos falar desses impactos, né? De quanto o psicológico tem o poder transformador de gerar resultados, de melhorar a produtividade. Então, primeiro te agradeço por ter aceitado o nosso convite, Vinícius. E para o pessoal que está nos acompanhando aí, conta um pouquinho da tua história, tua trajetória, como chegou a ser um terapeuta. Eu sei que tem muita coisa antes de chegar nesse momento, né? Em primeiro lugar, quero agradecer, é uma honra estar aqui, agradecer o convite, muito legal. Na verdade, foram 25 anos no comércio, né? Comecei a vida no comércio. Tá aqui na Casa do Comércio Na Casa Gaúcho, do né? Comércio, Na né? Fê Comércio, então tá bem posicionado aqui, tem história de comércio também. E como? Fui empresário, fui funcionário, comecei a vida como vendedor Sim. e depois gerente e etc, etc, né? E foram vários ramos aí que eu trabalhei, móveis, não imóveis eu não trabalhei. Sim, sim. Trabalhei com móveis, materiais de construção, foi bastante coisa. Mas tu trabalhando com móveis e material de construção, tu tá trabalhando com imóveis indiretamente, Verdade. porque eu fiz uma abertura de toda a cadeia, assim, explanando numa sala de aula, né? E aí a gente começa a identificar quantas áreas são impactadas com o movimento da construção civil, da habitação, do mercado imobiliário. Imóveis, todo mundo precisa, né? É E verdade. material de construção, então, nem se fala. É verdade. A nossa habitação como movimenta dinheiro, né? É. E, na verdade, o que aconteceu ali em 2012, eu, um pouco cansado do comércio, eu disse, chega, eu não quero mais comércio, chega, é uma montanha-russa, é difícil. E aí eu sabia que a resposta estava dentro e não fora. Mas aí eu fui procurar desenvolvimento pessoal, fui começar a frequentar tudo que era curso que aparecia, Sim. palestra, né? Terapia eu já fazia desde o ano 2000, já faziam 12 anos que eu fazia terapia. Claro que algumas épocas mais, outras épocas mais afastado, né? E ali, em 2012, eu comecei uma busca e aí eu comecei a perceber, alguns anos depois, Sim. comecei a perceber nos cursos mais avançados de programação neurolinguística, de hipnose, que eu tinha muita habilidade com as pessoas. Que eu estava me encaminhando para trabalhar com treinamentos e não com atendimentos, né, como terapeuta. E aí eu percebi, disse, vou começar a atender as pessoas para ajudar e para não Sim. esquecer as técnicas. Só que os primeiros atendimentos já foram tão impactantes que eu disse, eu acho que eu tenho que trabalhar com isso. Né? E é uma das coisas que eu Sim, mais descobriu amo um fazer. caminho ali, despertou. É, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? E ali eu brinco, né? Comecei a fazer atendimento, comecei a fazer alguns trabalhos dentro de empresa. E eu brinco que o comércio, eu saí do comércio, mas o comércio não saiu de mim. Sim. Que hoje eu atuo também fazendo treinamentos e muito desenvolvimento humano dentro de empresas, né? Tem um trabalho de desenvolvimento individual que eu faço dentro de empresas, Sim. que também são trabalhos bem específicos e diferenciados, olhando desenvolvimento, transformação das pessoas, né? Tu traz, Vinícius, aqui para nós, né? Eu gosto muito de anotar, que nem a gente estava conversando, essa questão de tu foi em busca de um caminho, de um desenvolvimento, de uma descoberta. Mas para tu chegar nesse ponto, tu teve que passar por cursos, por treinamentos, por palestras. Então, como é no teu entendimento, assim, o quanto é importante essa busca desse conhecimento para que a pessoa possa desenvolver dentro da sua área de atuação, ter um crescimento, buscar cursos, palestras, treinamentos, quanto isso é importante? É fundamental, né, Sérgio? Eu não consigo ver alguém se desenvolvendo, alguém crescendo numa profissão, alguém ganhando dinheiro Sim. e principalmente sustentando aquele patamar sem desenvolvimento interno, né, sem desenvolvimento pessoal. E é interessante, há um tempo atrás tinha um cliente
que ele mudou de ramo, Sim. estava trabalhando com vendas num ramo diferente, e uma vez ele chegou para mim, e ele remava, e não saía do lugar. Um dia ele chegou para mim e disse assim: conheci um cara fantástico, o cara vende muito, o cara é fora de série, e o cara entende muito, porque ele sabe tudo. Eu disse: e qual é a diferença de vocês dois? Por que não vende bastante? Ah, não sei. Porque esse é o que faz o coração dele Sim. bater mais forte. Sim. Sábado de noite, se bobear, ele tá lá olhando alguma coisa do setor dele, entendendo alguma coisa, né? É porque o foco dele, o coração dele, o que ele gosta de fazer tá ali. E então a gente pega, tá, talvez eu não seja muito o que eu gosto desse ramo, mas é o que eu quero ganhar dinheiro. Eu tenho Sim. que fazer o que essas pessoas gostam, que é estudar, aprender, tá sempre olhando, percebendo, Sim. aprendendo, né? Tu trouxe aqui também a questão do gostar de fazer, que tem tudo a ver isso com o que tu está trazendo essa experiência aí, né? Que além da questão técnica, do conhecimento, do aprimoramento, também ou a gente gosta do que faz ou aprende a gostar do que tem que fazer, né? Como é que tu orienta as pessoas nesse sentido? Ou como é que a gente faz um encaminhamento quando a pessoa está nessa dúvida, né? Qual mais eu devo seguir? Um caminho onde eu vou ir para uma área mais técnica de conhecimento, ou um caminho onde eu vou ter mais vibração, né? mais energia para poder fazer aquilo prazerosamente? Ah, interessante, pergunta bem profunda, porque a escolha de caminho, são tantos os lados, né? Porque a pessoa Sim, diz: nossa, meu sonho é trabalhar em tal área. Aí a pessoa vai trabalhar na área, ama estudar tudo aquilo, sim, vai trabalhar, só que o negócio não dá dinheiro. sim, Aí a pessoa começa a se frustrar e começa a deixar de gostar daquela área. E olha que interessante, isso tem a ver com a minha sim, história. Primeira faculdade que eu entrei foi sim, faculdade de música, porque eu queria tocar em orquestra. Eu já sim. tocava em orquestra, né? E aí, quando eu comecei a estudar música, que eu comecei a Qual era o perceber, instrumento? eu tocava piano, que é o básico Sim. do músico, e trompa, que é um instrumento de sopro, né? A gente E tem aqui, não sei se tu já acompanhou, um festival internacional de música que acontece até lá em Pelotas, que é organizado pelo SESC, também em parceria lá com a cidade de Pelotas, que tem várias orquestras do mundo inteiro vêm apresentar. que Então eu já bacana, vou não deixar sabia. o convite aqui para que no próximo janeiro vá até Pelotas e aproveite o festival, que é um festival muito rico assim, culturalmente. Vêm pessoas do mundo inteiro para participar desse festival, Que vários bacana. professores, e agora eu descobri aqui esse teu lado musical, então Que vou garantir legal. para ti lá um acesso nesse Mas. festival. E janeiro é um É. período mais tranquilo, né? Que a gente Justamente o consegue. festival foi organizado nesse período tanto para movimentar, aí entra a questão do comércio, do movimento, né, que é importante em todas as cidades que têm os seus movimentos, que gire a economia, faça a economia girar. É um período que o pessoal que vem de fora do país está mais tranquilo também, estão em férias, não estão com tantos concertos, então eles conseguem vir até o Brasil. E é um período que tu pega vários alunos, porque ele é um festival formador, tu pega os alunos também que estão em período de férias e podem ir se deslocar até Pelotas, ter várias aulas lá com professores renomados aí no mundo. É super interessante a proposta e, inclusive, dessa proposta nasceu a orquestra. Tem uma orquestra agora lá em Pelotas, que é uma orquestra jovem, formando já futuros profissionais. Também é super interessante. Nossa, Bem, que a gente deu uma legal. desviada Olha no só. assunto aqui, mas eu acho que é bem interessante, até porque essa questão da sensibilidade da música também, ela impacta no dia a dia do trabalho, né? Muito, nossa. A música, ela nos dá um raciocínio diferente também, né? Aquela coisa de ler a pauta musical, de aprender a leitura musical, o raciocínio musical, Sim, né? Eu já estudei que pessoas que estudam música não ouvem as músicas da mesma forma que um leigo ouve música, sim, né? É diferente, é mais matemática a forma que a pessoa ouve a música. E é interessante quando eu, voltando lá atrás, né? sim. A, nossa, faz tempo, mais de 30 anos. Quando eu percebi o que era a vida do músico no Brasil e principalmente o quê? A dedicação, Sim, o nível de dedicação que eu teria que ter para música e
o que eu gostava de música não era tudo aquilo, Sim. né? Eu acho que não é bem isso. E interessante, eu vou ter que estudar, me dedicar a uma coisa que não é bem isso, e a vida não é uma vida muito próspera, né? Então, às vezes a pessoa escolhe Sim. alguma coisa que ama fazer, mas é uma coisa que não tem retorno, ou o retorno é muito baixo. Aí lá pelas Eu tantas acho fica que, complicado. ouvindo um pouco assim dessas tuas colocações e fazendo um raciocínio aqui, tentar colocar em equilíbrio, né, a questão do gostar do fazer e a questão daquilo que vai te dar uma sustentabilidade, que vai te dar uma condição de tu ter uma vida confortável, enfim. Eu acho que talvez essa seja a busca da grande maioria das pessoas. E é interessante porque no mundo da corretagem, inclusive, tem Sim, muito isso, né? Da pessoa, nossa, eu vou ser corretor porque tenho condições de dar sim, um ganho bom, sim, né? Até eu vou dizer assim, ó, confesso aqui que se eu fosse voltar o filme da minha vida, provavelmente teria começado nesse ramo, que eu acho um ramo muito legal. E a questão é o quanto eu vou me dedicar a isso e vou me dedicar para ter os sim. resultados, né? Pô, 9 horas da noite, o cara me chamando essa hora, isso não é hora de chamar, eu vou responder só amanhã, né? É É, diferente. eu até falo em alguns momentos assim, né? Um pouco talvez em tom de brincadeira, mas não vou dizer que em alguns momentos não tenha se tornado até uma verdade que a gente está 24 horas de plantão. O corretor, o profissional que está dedicado para o mercado, porque a grande maioria das vezes tu vai contactar com o teu cliente justamente no horário que não é o horário tradicional de trabalho, porque é o momento que ele relaxou, é o momento que ele está refletindo, é o momento que ele está reunido com a família, ele está fazendo uma troca de informações, até podendo fazer uma análise melhor do produto que eles querem adquirir, do passo que a família vai dar. E isso realmente acontece em horários fora do tradicional do comercial, finais de semana, feriados. Então, não. Mas quando a pessoa se dispõe, tu me trouxe muito bem isso, e gosta de fazer, aquilo ali passa a ser prazeroso e não penoso. Então, é fugir dessa coisa que o trabalho tenha que ser uma carga pesada, e sim que o trabalho tenha que ser algo mais leve. Com certeza. E é aquela coisa, a gente, se a gente gosta, não é trabalho, Sim, né? Eu já atendi gente até 1 hora da manhã, né? Ah, eu só me libero lá às 11 horas da noite. Tá bom, atendo depois, a pessoa tá precisando. sim, Ou às vezes já aconteceu de uma pessoa me ligar, bah, tô mal, precisava de um atendimento urgente. Essa semana não tem nada. sim. Consigo abrir um horário para ti às 10 da noite, pode ser? Pode ser, né? Então, principalmente com o online, facilita muito isso, né? E porque, nossa, se eu tenho disponibilidade, é uma coisa que me dá um prazer enorme em fazer. Sim. Essa questão da disposição foi a palavra que eu coloquei aqui, né? E recapitulo um pouquinho aqui do que a gente já falou, a importância do conhecimento, a importância do gostar do fazer e essa disposição para fazer também. São pontos que vão se unindo na construção lá do resultado do profissional. Geralmente as pessoas quando buscam o teu trabalho e buscam assim essa assessoria que tu dá, qual fragilidade assim que se apresenta? Onde é que tu vê ou tem pontos que diferem ou tem algo que seja muito comum que tu tenha observado? Depende do sentido, né? A gente tratando assim de trabalho, Sim. né? Eu digo Ó, no ponto profissional, qual é, a fragilidade que as pessoas estão querendo melhorar? Porque quando ela vai em busca de algum auxílio, é porque ela enxerga que precisa melhorar, quer melhorar, tem essa vontade de melhorar. Então, aonde que se apresentam as maiores dificuldades? eu vejo assim capacidade interpessoal, né? Capacidade de entender, olhar para o outro e entender muitas vezes que não é comigo. A Assim, pessoa, ela é difícil com ela mesma, com todo mundo, e muitas vezes a pessoa tem lá alguém no trabalho, às vezes é um chefe, às vezes é um parceiro de trabalho, ou até um cliente, sim, né? Que a pessoa diz, nossa, essa pessoa me ofende profundamente. E aí eu olho, tá, ela ofende só você. Ah, ela é assim. Nossa, a pessoa com a família a gente percebe que é sim, difícil, a pessoa com os outros é difícil. Então não é com você, é dela. Mas por que você tá levando pro coração?
né? E a pessoa tá Sim, aquilo leva está isso, tá impactando, impactando. e esses impactos, conforme o potencial deles, isso também vai travando, que eu digo que é a produtividade, né? Porque a pessoa começa a se ocupar com situações que, na realidade, não dependem dela e acabam eh, prejudicando o seu dia a dia, o seu desenvolvimento, o seu trabalho. E aqui eu trago, aproveito esse teu momento aí para falar isso, que a gente ouve muito isso nas empresas, no mundo profissional, né? Tu contrata a pessoa pelas suas capacidades técnicas e depois tu demite pelas suas condições de comportamentais, Emocionais. né? Então, o relacionamento, como é e essa questão gestão de pessoas, acho que são 2 pontos que a gente pode trazer aqui, né? Para poder compartilhar com quem está nos ouvindo aí, essa questão, o quanto é complexo a gestão de pessoas, né? E o quanto deve ser trabalhado o relacionamento entre essas pessoas para que gere tanto a produtividade quanto alcance os objetivos da organização. Tem uma questão muito interessante que quanto mais multidisciplinar, quanto mais for maior a diversidade da equipe, melhor, mais produtiva ela é. Só que por outro lado vai trazer mais conflito, porque pessoas iguais, né? Se a gente gosta de artes marciais, a gente vai ficar uma manhã inteira falando de artes marciais. Agora, se né, tu gosta de artes marciais, eu não gosto de artes marciais. Gosta de Não, eu gosto de outra coisa. E aí, isso vai para outros campos da Sim, vida também, né? sim. E aí a gente começa a criar mais conflito. Em compensação, essa equipe é uma equipe mais produtiva, né? E me fascina muito essa diferença entre as Porque ela pessoas, né? complementa diversas áreas, né? Eles são complementares na parte, vamos dizer assim, de atuação, né? De execução dos processos. Também, e tem mais a questão, além dessa questão de característica de execução, Sim, tem a questão de visão. Cada pessoa, olha, eu já atendi centenas de pessoas, não existem duas pessoas iguais no processamento mental. sim. Cada pessoa enxerga o mundo da sua forma. Então, se a gente pega pessoas que pensam muito parecido, e a gente vamos fazer uma campanha para vender mais. Vamos juntar aqui nossas ideias, fazer um Sim. brainstorm. Pega um cara que pensa completamente diferente. Esse cara, ele vai dar ideias diferentes, ele vai questionar as ideias e isso é justamente o que gera conflito, né? Mas é muito Mas ao mesmo produtivo. tempo que eu vejo que gera conflito, também pode gerar, vamos dizer assim, visões diferentes e caminhos diferentes que podem até alavancar os resultados. Porque às vezes quando é muito igual, vamos dizer assim, o grupo é muito igual, ninguém pensa diferente, né? Todo mundo vai pela mesma linha, por aquilo que já é até mais confortável, mais cômodo. Então, quando vem alguém meio que a gente diz assim, fora da caixa, esse é que desestabiliza e que tem a possibilidade até de fazer algo que vai realmente impactar dentro do processo. Perfeito, perfeito. Tem até uma história bem bobinha, assim, que um caminhão trancou embaixo Ele foi entrar num túnel, trancou em cima, Sim. né? E aí não conseguia nem dar ré, nem sair. E aí um de um lado, outro do outro, que nós vamos fazer e tal, e pensando. E aí um menininho, ô tio, sai daqui, guri. Ô tio, lá pelas tantas eles não aguentavam mais, não Sim. sabiam mais o que fazer, sentaram. Ô tio, por que vocês não esvaziam os pneus? Sim, O olhar diferente, é aquela coisa assim, olhar de um ângulo diferente, a pessoa vem, às vezes, até de uma cultura sim. diferente, né? Contrataram um baiano para uma empresa gaúcha. Poxa, o cara tem uma pegada muito diferente da nossa aqui, ele não vai se encaixar no time. Não, é ele que tem que se encaixar no time. Sim. A gente tem que trazer ele Claro. pro time, encaixar ele no time para justamente ser produtivo. Eu tenho observado essa questão os diferentes eles se complementam, né? Eles se ajudam, e eu digo muito disso que a gente é interdependente, então tem que estar conectado com os outros e saber administrar essas diferenças, né? Sim. Diferença não quer dizer que o outro está mais certo ou eu estou mais errado ou vice-versa. Na realidade são pontos de vista, como muito bem colocou, cada um tem uma visão de mundo, tem uma visão, um objetivo, uma forma de entender, de pensar, de agir.
e tá tudo bem, que nem dizem. Exatamente. O importante é felicidade, a pessoa É, ser feliz, né? E felicidade não é um momento. O momento é alegria. é, Felicidade é um estado de espírito, né? sim. É interessante isso, né? E essa construção dentro do mundo empresarial, do mundo organizacional, do mundo dos negócios, ela tem que ser observada sempre. E como é que tu vai fazer, juntar essas peças, né? Juntar ou montar esse quebra-cabeça naquela linha de produtividade, na linha de alcançar os objetivos, gerar os resultados. Então, a complexidade, talvez, para quem está numa posição de liderança, é justamente isso, né? Como que tu enxerga essas possibilidades e consegue montar esse time de forma que possa realmente chegar naquilo que está estabelecido lá dentro do planejamento, dentro de toda a questão da organização. Dentro das tuas experiências, assim, tu prefere trabalhar mais individualmente ou trabalhar com grupos de equipe? O que tu entende que chega, ou depende do tipo de assunto, do tipo de conteúdo que vai ser trabalhado? É melhor trabalhar em grupo ou é melhor trabalhar individualmente? É boa pergunta. O que que acontece? Toda vez que a gente bota um grupo, independente do tamanho dele, Sim, a gente coloca lá para fazer algum treinamento, a gente vai ter algumas pessoas que vão aproveitar absurdamente, muito, sim, muito, muito. Outras vão aproveitar bem e algumas não vão aproveitar nada ou quase nada. Quando a gente faz um desenvolvimento individual, a gente consegue trabalhar a questão daquela pessoa, né? Porque daqui a pouco sim, a gente vai fazer um treinamento. A pessoa já passou por um treinamento parecido, ela não se interessa, acaba perdendo alguma coisa, sim, ou ela já tem aquela bagagem, né? Já tem aquele conhecimento. No momento que se faz um trabalho individual, a gente consegue ver onde a pessoa está e, né, nem todo mundo está no mesmo patamar, sim, né? E também tem essa questão da multidisciplinaridade, né? Daqui a pouco pegar, por exemplo, uma equipe de gestão. A gente vai lá, um gestor ele tem a bagagem de vida dele, os sim. conhecimentos de vida, o outro gestor, o outro, né? Um tem mais desenvolvimento numa área, outro em outra, e aí a gente consegue fazer um trabalho bem legal de desenvolver mais Sim. proporcionalmente do que fazer um trabalho em grupo, né? E o melhor seria primeiro trabalhar o individual para depois levar para o grande grupo? Ou trabalhar o grande grupo, identificar as individualidades e trazer para o individual para fazer um processo de melhoria? Acho que depende da melhoria que se É, quer. Eu acho que os dois paralelamente são muito bons. Inclusive sim, um grupo de discussão é muito legal, né? Estudado há muitos sim, anos. Freud já estudou isso também, né? Antes dele já se estudava. Os grupos de debate, as pessoas se sim, falavam em grupos terapêuticos, né? Muitas vezes um grupo terapêutico, dependendo da área, ele é mais eficaz do que uma terapia individual. sim, Isso falando em terapia, claro, né? Dependendo um desenvolvimento em grupo também pode ser melhor, né? Imagina botar numa sala pessoas multidisciplinares com visões diferentes para debater, sim. cada um olhando de uma. Buscar uma solução para um determinado tipo de situação, né? Eu já participei de ações assim e achei sempre bem interessantes, né? Porque justamente quando tu junta ou quando tu aproxima aqueles que fazem parte da mesma organização, mas estão separados dentro da sua área de atuação. Aí tu traz eles todos para o mesmo espaço e lança uma proposta lá de busca de uma solução. E aí tu começa a ver e essa diversidade de ideias, né? Essa troca de conteúdos, de experiências, ela enriquece e daqui a pouco, pô, a gente chegou numa solução justamente pela força do grupo, pela força do conjunto. Porque às vezes a pessoa tem aquela ideia, né? Isso é natural também, todo mundo individualmente acha que tem a solução, mas de repente aquela tua solução pode não ser a melhor para a situação. Então, quando tu faz essas trocas, aí ela toma força, né? Ela se enriquece. Eu sempre achei bastante interessante pegar pessoas de diferentes áreas de atuação dentro da organização, com diferentes experiências, até com tempos diferentes, né? Algum que entrou recém, um mais que já tem mais tempo, e fazer elas conversarem e entender que daquela diversidade ali, com certeza vai sair ou daquela mistura, né? Pode sair um caldo
bem forte, bem firme aí para Bem consistente, bem né? consistente. Tem uma coisa que mudou muito a minha forma de ver o mundo, foi quando eu entendi que aceitar é diferente de concordar. Eu Sim. aceitar a tua ideia é diferente de concordar com ela. Eu aceito que pense assim, né? É diferente. Até vamos falar de uma coisa delicada sem tocar em pontos delicados, que é política, né? Com toda essa polarização política, Sim. há anos atrás, eu estava num ponto, eu estava de um lado político, não vou dizer qual é. E o que aconteceu? Eu me permiti ouvir pessoas Sim. do outro lado político. E é interessante, independente de qualquer coisa, o discurso daquela pessoa era coerente. Eu concordando Sim. ou não, Sim. eu aceitei, ok, ela tá concordando, ela tá com um discurso coerente. Não é nada fora do comum, mas o meu discurso, eu concordo com outras coisas, Sim. mas aceito, ok. Sim. Não, é essa questão do aceitar e do entender, né? Eu acho bem interessante. E quando a gente vai para esse ponto também, a gente tem uma capacidade que eu digo que de evoluindo quando tu vai aceitando tanto estudar quanto ouvir outras fontes. Né? Porque quando a gente é muito fixo numa ideia, tu não te permite justamente isso, ampliar as possibilidades e enxergar outros caminhos. Por isso que eu até, retornando um pouquinho que a gente tinha falado, quando tu junta os diferentes ali, né, é para construir e não para destruir. Não é para brigar, né, para a gente conciliar e ver quais são os pontos comuns, o que pode agregar de cada um e a partir daí tu vai para um processo de evolução. Né? A involução é quando tu quer repelir tudo, ser contra tudo e contra todos, e aí a gente não cresce, porque fica cada um puxando, a gente se enfraquece, né? Vai dividindo, 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 dividindo. Dividir não é solução para nada. Eu sempre entendo que a gente gera a solução quando a gente vai justamente pegando um ponto de outro, juntando essas partes e levando todas dentro de uma mesma linha que vai, no final, vamos dizer assim, dessa trajetória, trazer benefícios para o grande grupo. É, fantástico, é. E eu tava me lembrando, assim, essa questão de juntar daqui, juntar dali, Sim. esse aceitar é diferente de concordar. É. Tem a questão também do feedback. Né? Nós temos dificuldade, primeiro, o brasileiro tem dificuldade em dar feedback e também de aceitar o feedback. Né? Tem muito a ver, eu acho que com nossa gestão aqui, a maior parte das empresas eu vejo, não existe algo que é delegado, as pessoas são delargadas, né? Esse aqui é o nosso novo gerente de tal coisa e larga o cara lá e o cara não sabe de processo, não sabe de nada e ele tem que fazer. Não houve uma integração, né? Não houve uma aproximação dele com a instituição, com a organização. E isso muitas vezes acontece de cima a baixo, né? Sim. Normalmente é do cargo mais baixo. Eu vejo pessoas muitas vezes reclamando, outra empresa que tinha uma descrição Mas de sabe cargo, que não tem sabia o que um fazer. ponto interessante aí, Vinícius, que eu já observei de algumas organizações, que parece que tu fazer o processo de integração, tu fazer um processo de preparação, tu levar para essa questão de conhecimento, tá perdendo tempo. E muito pelo contrário, está ganhando tempo, porque tu está criando uma base que ela vai se solidificar e aí a pessoa tem condições de fazer, né, toda a sua condução de uma forma tô mais seguro, tô dentro do time, tô dentro da empresa, tô dentro da organização. Então, é mais prático isso. Entra aí, amanhã tu começa e depois a gente vai vendo como é que fica. Senta aí, o trabalho tá aí, abre o computador assim, ó. Funciona assim, nosso Vou te sistema dar a funciona senha. assim, ó. O sistema funciona assim, ó. Pá, aqui, coloca isso, tá, beleza. Bom trabalho. Né? E, nossa. E não faz nenhuma preparação e depois cobra. Aí como é que vai fazer o feedback? Aí o feedback é complicado. Sim. Quando a gente dá direitinho, tinha que ter dado um número tal, não foi esse número. O que aconteceu que não deu esse número, né? Aquele processo não tá bem assim, pronto. E aí é um feedback leve de dar, né? Sim. E a gente tem essa dificuldade. Agora a gente tem que treinar a aceitar feedback. Sempre que eu faço treinamento, quando
alguns treinamentos a gente faz aquela ficha de avaliação, né? Sim. Ou eu mando um forms depois e eu coloco assim, elogios fazem bem só pro ego. As críticas é que me fazem crescer, né? Porque isso aí, Claro. a gente tem que se anestesiar para levar a crítica, inclusive destrutiva às vezes, né? Não, eu vejo assim, quando tu cria internamente essa possibilidade de ser mais receptivo, tu fica mais tranquilo em receber a crítica, né? A dificuldade que a gente tem de receber a crítica é porque tu cria já a barreira. O que eu fiz está certo, está tudo certo, né? E se falar que está errado é quem falou. Então eu já criei a barreira toda, criei todo o problema, né? É verdade, a nossa cultura, né? Ela tem muito do certo e do errado. Ah, não, isso é certo, isso é errado. Isso não... Tá errado. Quem foi que errou? Não, eu não fui. Né? Tem muito isso, né? Então a gente foi condicionado muito a isso. E se a gente pensar que, na verdade, não existe certo e errado em muitas coisas, Sim. Existem formas que funcionam melhor. melhor. Tu falou aquela questão da visão, né? Cada um enxerga de uma forma e às vezes a pessoa ela pode estar fazendo algum tipo de crítica, mas se ela está fazendo uma crítica com o intuito que tu melhore, que bom. Mas mesmo assim, vamos pegar uma crítica destrutiva, que a pessoa não tem intuito que eu melhore, ela não gostou de alguma coisa que eu falei, alguma coisa que eu fiz. Tem alguma coisa ali. Né? Eu tenho uma marca registrada que chama vendedor generativo, por causa do generativo. O que é o generativo? O generativo é algo que gera outros, né? Por exemplo, uma semente gera uma árvore com vários galhos, né? Que geram frutos, que geram outras árvores. Isso é generativo. E que a reprogramação mental generativa, que foi um compilado de técnicas que eu peguei e criei outras técnicas, é uma marca registrada, e o vendedor generativo. Aí, conversando com o Márcio, que é um cara que eu considero muito, o Márcio chegou para mim, desculpa, eu tenho que te falar uma coisa, esse teu generativo aí, toda vez que eu ouço me parece degenerativo, desculpa, todo cheio de dedo, cara, que bom, se tu pensou isso, outras pessoas também pensam assim. E eu comecei a repensar o vendedor generativo, até porque eu já vinha repensando o vendedor, porque tem uma formação que eu faço já há bastante tempo, que é de vendas, e eu comecei a perceber que essa formação de vendas não é de vendas. Ela é uma formação de persuasão, de conexão e tudo. E aí, agora eu mudei o nome, eu não vou falar ainda, porque ainda está em processo de legalização, mas eu já dei dentro de um escritório de advogados, por exemplo. Né? Que tudo é venda, né? Claro. Tudo é venda. E justamente foi ali, quando ele me falou, que foi o estopim, justamente era o empurrãozinho que faltava para eu buscar o outro nome. Para eu dizer, nossa, realmente, não é bem isso. Não é bem isso. E esse nome não ficou um nome legal. Né? A reprogramação mental generativa eu ainda acho bem legal. Por mais que algumas pessoas possam pensar no degenerativo. Mas o vendedor generativo realmente não ficou um nome tão legal. Embora eu tenha usado em algumas formações, dei certificado com esse nome, né? A gente vai transformar isso para outra coisa. Mas é interessante essa questão, né? Quando tu trouxe aí o feedback, a gente observa realmente isso. Às vezes a grande dificuldade que as pessoas têm de fazer essa recepção, serem mais receptivos e até um pouco de autocrítica, né? Que a pessoa vai entender que ela só pode melhorar, quer dizer, ela tende a melhorar mais se ela ouvir os externos, né? Porque internamente tu já tem as tuas verdades, as tuas vontades, mas se tu quer impactar externamente, tu quer ser absorvido por um mercado, tem que ouvir esse mercado. Então isso dentro das organizações é fundamental. A gente tem que se preparar e observar o que o cliente lá na ponta quer, né? E o que ele te traz de retornos, e esses retornos têm que ser avaliados para que a gente possa fazer
as implementações das melhorias. Assim como cada produto ou cada ação ou cada serviço que a gente presta, ele também precisa ser analisado por que deu certo, por que deu errado, o que deu certo, o que deu errado e aonde eu posso melhorar. Isso faz parte, né, de todo o processo de gestão que é baseado no PDCA, que a gente pensa, executa, analisa e melhora. Então, tem uma base de ação que ela é fundamental. E o feedback está dentro dela e ele é importante. E as pessoas, às vezes, têm o medo de receber porque acham que estou fazendo tudo errado. Né? Ou que nem tu falou, uma outra coisa que eu acho super interessante, o assumir as responsabilidades. Né? Eu vejo isso muito de transferir as responsabilidades. Parece às vezes até o mais comum. Não fui eu, tu mesmo já usou. Não fui eu, alguém foi, mas não fui eu. Né? E quando a gente assume as responsabilidades, a gente também cresce, né? Muito, nossa. E a única coisa que a gente tem que cuidar aí é aceitar as críticas como uma verdade absoluta e se travar por causa delas. Sim. Né? É assumir justamente isso, a responsabilidade de primeiro entender aquilo. Sim. Né? Eu recebi uma crítica, por mais destrutiva que ela possa ser, eu aceito, que é diferente de concordar, né? Eu aceito e eu vou analisar aquilo. Né? O que essa pessoa... Primeiro, existe sempre por trás disso, por trás de qualquer ação, por trás de qualquer comportamento, existe uma intenção positiva. Qual é a intenção positiva que essa pessoa tinha quando ela me falou essa crítica? Não necessariamente essa intenção positiva é em relação a mim. Essa intenção positiva Sim. tem mais a ver com ela do que, às vezes, ela quer só descarregar uma raiva de outra coisa que aconteceu em mim. E se eu entendo isso, que a intenção positiva dela é essa, eu nem vou me magoar. Eu sei que a pessoa tem uma intenção positiva, que ela quer descarregar a raiva Sim. dela em mim, e eu sou o Cristo dessa vez, né? E ok, tudo certo, deixa ela pra lá. Viro as costas, vou bloquear, vou fazer alguma coisa que não me afete. Sim. Né? E a gente tem que cuidar com isso aí. E analisar a crítica e olhar, tá, se essa pessoa viu isso, assim como o Márcio lá viu a questão do nome, né? Se essa pessoa viu isso de errado, o que tem em mim que eu possa melhorar para que ninguém, né? Para que não tenha mais isso errado, ou para que ninguém se incomode mais com isso. É interessante a gente... Porque o sucesso, ele tá nos detalhes, né, Sérgio? Sucesso, até lá no evento... A questão do sucesso também tá conectado com a visão de cada um, né? Que o meu sucesso é diferente do sucesso do outro e assim sucessivamente. O sucesso, eu digo que ele não é exterior, ele é interior. É quando tu percebe e te sente assim realizado naquilo que tu te propôs a fazer. E não o que o outro lá identificou. Eu quando ouço essa questão do sucesso, vejo muitas pessoas conectarem o sucesso com a parte material. E às vezes a parte material ela pode ser uma pequena parte de uma construção de sucesso. Mas tem muito mais outras questões, que eu digo até que eu levo muito para esse lado, né, da questão do interno, como tu te sente, se tu está adequado com o teu propósito, se está atingindo os teus objetivos. Se isso, por consequência, levar a alguma questão material, ok, mas colocar o material como principal, no meu ponto de vista, eu já não acho que seja o caminho. O caminho é justamente tu trilhar dentro do teu propósito, dentro do teu objetivo e dentro daquilo que realmente tu tem intenção de realizar. E depois o que vai acontecer são consequências, né? O material pelo material é complicado. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que tudo que eles têm é dinheiro, né? Olha, vou dizer, todas as vezes na minha vida que eu persegui o dinheiro, ele não veio. Todas as vezes que eu persegui transformação, ajudar as pessoas, Sim. fazer em qualquer coisa, em qualquer lugar. No comércio, nossa, quanto cliente eu ganhei porque eu não fiz a venda. Sim. Né? De dizer assim, olha, não acho a melhor solução, a solução que você está buscando, mas a solução melhor é essa. E daqui a pouco o cara voltar e dizer assim... Ou indicar outra pessoa, Sim. vai lá que o cara sabe, o cara entende Sim. o que está falando e vai te indicar o produto certo, né? Isso é um processo de construção, né? Gerar
essa credibilidade, trazer o que até recentemente eu ouvi uma palestra com esse assunto, né? Como que tu vende sem estar vendendo. E era justamente nessa linha de conquistar. E tu conquista pelo teu conhecimento, pelas tuas habilidades, pelo gerar a solução. E a solução nem sempre é a venda. A solução pode ser uma indicação, né? Uma orientação. E essa que a pessoa precisa naquele momento, mas tu vai ficar no mental dela como alguém que merece crédito, que tem uma condição diferenciada ali, porque realmente ajudou ela numa hora que ela precisava. Nós passamos por diversos assuntos aqui, né, nesse mundo das pessoas, do mental, falamos sobre a questão do treinamento, do gostar do fazer, da importância de montar o time, de equilibrar essas peças dentro do tabuleiro, ou seja, dentro do quebra-cabeça, entender que essas diferenças elas são complementares. Passamos aqui também pela questão do feedback, quanto é importante a gente ter essa humildade de saber ouvir. Às vezes a gente tem uma prepotência de achar que só pode transmitir, eu sou o dono da razão e sei tudo, e na realidade a gente aprende muito mais ouvindo, observando, e assim a gente vai crescendo. Então, fizemos uma jornada, vamos dizer assim, né, Vinícius, aqui num bate-papo muito interessante, mas para a gente poder fechar aqui o nosso podcast, deixar uma mensagem aí para quem está ouvindo, quem vai ouvir esse nosso bate-papo, o quanto essa questão de cuidar do mental, de cuidar do comportamental, ela vai impactar no teu desenvolvimento profissional e no teu crescimento pessoal. Eu costumo dizer que a gente tem 3 pilares básicos na nossa vida. O primeiro pilar é alimentação, hidratação, tá ali também. O segundo pilar é exercício físico, que o ser humano não foi feito para ficar parado. E o terceiro pilar é o sono, que a gente precisa dormir e descansar. Só que a base disso tudo é o mental, é a saúde mental, né? Se eu trabalho a minha mente, eu consigo me alimentar melhor, consigo me hidratar melhor, consigo fazer exercício físico e consigo dormir direito, né? E é a base que sustenta tudo. Sim. E, inclusive, as doenças, as coisas, a maior parte delas é somática, ela tá ali, né? Então, é equilíbrio mental. Se eu fosse deixar, assim, um recado, uma coisa que a pessoa deveria fazer todo dia, todo mundo tem que fazer todos os dias, é relaxar. Fazer alguma coisa, um relaxamento, um áudio de relaxamento, um momento de ouvir relaxamento. Ouvir uma boa música. Alguma coisa, cada um tem algo que faça relaxar. É relaxar, né? Às vezes a gente tá lá, tucanado do trabalho, cheio de coisas. Se a gente para, às vezes, 2 minutos, não precisa ser 5, às vezes 2 minutos. Respira, relaxa, né? Sim. Pode ser uma técnica de mindfulness, pode ser qualquer técnica. Relaxa, respira, vem pro corpo, vem pro momento, vem pro presente. Nossa, isso aumenta, baixar a frequência cerebral, baixar um pouco o número de pensamentos que a gente tem, que é justamente com o relaxamento muscular que a gente faz. Isso muda a vida e muda principalmente o que? O nosso emocional. E eu digo, hoje a gente vive numa avalanche de informações, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Na realidade sempre aconteceu, só que hoje ela chega para nós em tempo real, todas essas informações, e as pessoas às vezes têm uma dificuldade de filtrar e de se focar naquilo que realmente impacta e interessa no seu dia a dia. Então, esse parar aí para dar vou dar uma estabilizada, vou dar uma organizada nas ideias, né? Vou focar em realmente aqui o que eu preciso fazer e o que faz diferença no meu dia a dia, porque tem milhares ou milhões de coisas que não fazem diferença no seu dia a dia, né? É verdade, é verdade. Semana passada agora tô numa pegada de trabalho, estudo muito grande. Sim. E eu tinha 1h30 e eu queria fazer exercício, queria pedalar, eu adoro pedalar, mas eu calculei certinho ali, 1h30 eu pedalo 1 hora e meia hora eu vou tomar banho e tal, me ajeitar, né? Foi assim, exato, eu pedalei 59 minutos, dei tudo o máximo, né? E é isso aí, a gente para organizar a vida, a gente tem que estar relaxado. Sim. A gente não consegue pensar, se eu tivesse
atucanado ali, se eu tivesse com 1000 pensamentos e focado nas coisas que eu tinha que fazer, Não, eu iria fazer as coisas que eu tinha que fazer, eu não ia conseguir dar aquela pedalada. Só que aquilo me deu uma zerada, sim. um restart É. na máquina, que eu fui com mais intensidade para as atividades Sim. e não é mais a intensidade de pensamento acelerado, não, pelo contrário, Sim. pensamento mais Assim, dá uma limpada, como tu falou, né? Exatamente. E fui mais tempo produtivo, né? Claro. É isso aí. Maravilha, Vinícius. Muito obrigado aí por esse teu tempo, por esse bate-papo, né? E a gente com certeza vai voltar em outros momentos aí para conversar e para trazer essas experiências, fazer essas trocas. E aqueles que nos acompanham, né? Aproveitem esse podcast, divulguem para que outros também possam aproveitar toda essa riqueza aqui de conhecimento que foi compartilhada pelo Vinícius. E a gente volta num próximo podcast do Secov. Obrigado. Obrigado, Sérgio.